Bom, pessoal, boa noite a todos que estão chegando aí, que estão entrando. A gente está dando início, né, a mais uma jornada aí online durante o ano de 2021, né? Durante o ano de 2020, a gente teve várias aulas aqui. Para quem não esteve acompanhando, pode dar uma olhadinha lá no site da clínica, tem um cantinho lá escrito área médica, aí você entra na parte escrito NEP, e aí vai ter algumas aulas que a gente teve o ano passado, né, para várias especialidades aí, então ainda dá tempo de assistir. Esse ano a gente está com um cronograma aí bem interessante também de aulas. A maioria das aulas que a gente está fazendo é exatamente para preencher lacunas, né, onde a gente está tendo na assistência. E a ideia da aula de hoje, de tromboembolismo venoso, dentro do nosso, a ideia da clínica de acreditação hospitalar, um dos pontos básicos, né, que a gente deve ter num hospital de qualidade é exatamente a profilaxia de eventos, né, que seriam eventos evitáveis, que no caso o tromboembolismo levando a um TEP, né, isso são eventos que seriam tecnicamente evitáveis em sua grande maioria. Então, daí a importância da gente abordar esse tema, da gente criar um protocolo interno para ver se a gente consegue reduzir ao máximo a quantidade desses eventos dentro do ambiente hospitalar. Então, eu agradeço a doutora Larissa por ter aceitado o convite aí da comissão científica, no nome de doutor Márcio Vinícius, que é o presidente da comissão científica. Agradeço aí estar participando com a gente. E a proposta que foi feita para ela é falar um pouquinho sobre exatamente o tromboembolismo venoso, né, na parte de obstetrícia especificamente, né, que não vai mudar grandes coisas, é mais em relação à parte específica, né, das causas e tudo, mas para a gente ter alguma ideia dos fatores de risco, do manejo, né, dar uma atualizada no tema para a gente em breve atualizar o nosso protocolo da empresa, tá bom? Eu agradeço o carinho aí, a disponibilidade, e eu vou passar a palavra para a doutora Larissa, que vai estar explanando um pouquinho para a gente aí sobre o tema. Tá? As perguntas a gente deixa para o final, e todo mundo que for entrando, por favor, deixa o áudio desligado para a gente evitar o máximo de interferências aí. Obrigado, viu? Fica à vontade, Larissa. Boa noite a todos. Eu sou Larissa, sou cirurgiã vascular da Clínica Santa Helena. Agradeço o convite, ao Dr. Marcos e ao Dr. Márcio, e vamos conversar um pouco sobre tromboembolismo venoso. Primeiro é a mudança de termo, né, que já vem sendo proposta há algum tempo, a gente trocar os nomes TVP e TEP por tromboembolismo venoso. É só uma questão de nomenclatura para a gente conseguir juntar as duas entidades em uma coisa só. Relembrando sobre a definição de trombose venosa profunda, é a formação aguda de trombos no sistema venoso profundo. Os braços e as pernas eles são compostos de dois sistemas, o sistema venoso profundo e o sistema venoso superficial. Quando acontece a trombose no sistema venoso superficial, nós chamamos de tromboflebite, que é como se fosse uma inflamação, que aquela inflamação acaba gerando um trombo. Quando a trombose ocorre dentro do sistema venoso profundo, é que leva o nome de TVP. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Em relação aos fatores de risco, esses são os fatores de riscos listados para a ocorrência de tromboembolismo venoso. A idade superior a 40 anos, a gravidez e o puerpério, cirurgias, varizes, o tabagismo, as trombofilias, a obesidade, anticoncepcional oral ou terapia de reposição hormonal, a síndrome do anticorpo antifosfolípide, trombose venosa ou embolia prévia, o trauma, a imobilidade, a insuficiência cardíaca, o câncer, as doenças inflamatórias, vasculite, AVC, infecção e doença arterial periférica. Dentro do tema que se propõe, eu listei esses, né? A idade acima de 40 anos, tanto para a parte da ginecologia, né, que o acompanhamento é eterno, mas cada vez mais nós temos gestantes mais velhas, então é algo que a gente precisa se preocupar em levar em consideração a idade. Gravidez e puerpério, que são os períodos que mais ocorre trombose, a maior chance de ocorrer trombose na vida da mulher é dentro desse período. As cirurgias, e dentre elas a cesárea, as varizes
e aqui eu já faço o primeiro adendo, que quando a gente fala de varizes em fatores de risco, nós não estamos falando daqueles vasinhos fininhos, que são as telangiectasias. A gente está falando de varizes de grosso calibre. Então, toda vez que eu não escrever varizes de grosso calibre, ou toda vez que vocês verem o termo varizes, nunca associem aqueles vasinhos fininhos. Aqueles vasinhos fininhos têm uma associação muito baixa com a formação de varizes, com a formação de trombose. Mas as varizes de grosso calibre, por conta da estase, sim, são um fator de risco para trombose. As trombofilias, o tabagismo, a obesidade, o anticoncepcional, o anticorpo antifosfolípide e trombose ou embolia prévia. São os fatores de risco que mais se adequam ao tema de hoje. O primeiro deles é o tema sempre mais polêmico, mais comentado na mídia, né, que é a associação de anticoncepcional oral e o tromboembolismo venoso. O que a gente sabe até hoje? Os anticoncepcionais de segunda geração, eles têm um aumento de 3 vezes em relação a paciente que não usa nenhum método hormonal. Os de terceira geração aumentam 4 vezes. E a terapia de reposição hormonal fica entre 2 a 4 vezes desse aumento. No Brasil, é importante a gente falar sobre o assunto, porque 28% das mulheres usam anticoncepcional oral. Então, o que a gente vai sempre preferir, né? E aí, do ponto de vista do ginecologista, o que os ginecologistas sempre devem preferir? Os anticoncepcionais orais com menos de 30 microgramas de etinil e estradiol. Quando se reduz abaixo disso, então, nós temos anticoncepcionais com 15 microgramas, por exemplo, não se vê uma modificação em relação ao... não se vê uma modificação... Deixa eu admitir aqui a pessoa. Em relação ao percentual de trombose dentro em relação aos outros pacientes que não usam o etinil estradiol. Então, se a gente chegar a 30, a gente já tem uma proteção em relação aos outros que usam acima de 30. Os anticoncepcionais que têm estrogênio natural, eu só conheço o Claira, não sei se já existem outros com anticoncepcional com estrogênio natural, eles ainda não foram provados que têm uma relação menor com o tromboembolismo venoso. Então, isso aí ainda está em aberto e ainda está em estudo. O progestágeno, quando ele é usado isoladamente, ele não altera o risco de trombose, mas o tipo de progestágeno utilizado no anticoncepcional combinado altera sim. Então, sempre dá preferência aos anticoncepcionais com levonorgestrel quando você quer reduzir o risco de tromboembolismo venoso. E o tipo de progestágeno, ele não interfere na trombose arterial, que é um quadro mais grave. Eu vou falar só um pouquinho sobre trombose arterial, porque foge ao escopo da aula. Então, vamos se ater mais ao venoso. Mas, de toda forma, o progestágeno ele não interfere no tipo de trombose arterial. A gente precisa lembrar o seguinte, que uma trombose espontânea, ela acontece em 1 em cada 10 mil pacientes. A trombose com anticoncepcional oral é de 2 a 4, ou seja, esse número dobra ou quadruplica, mas ainda assim é um número muito baixo. Então, existe um alarde muito maior em relação aos anticoncepcionais, até provocado pela mídia, do que realmente é um aumento de risco. Nós sabemos também que o anel vaginal e o adesivo, eles têm um risco de 2 a 4 vezes maior do que a pílula. Não se sabe ainda por quê, mas foi visto em alguns estudos que esse risco é maior. A trombose ela é mais comum nos primeiros 4 meses de anticoncepcional. E aí fica a importante lembrança para orientar as pacientes a não ficar suspendendo o anticoncepcional a bel prazer. Tem muita paciente que chega para mim dizendo, doutora, eu estava usando o anticoncepcional, usei durante 1 ano, e aí eu quis dar uma pausa. Então, o que acontece nessa pausa? Quando a paciente começa a usar o anticoncepcional, o risco de trombose, ele aumenta nos primeiros 4 meses. Esse risco de trombose, ele fica alto, né, que é esses 2 a 4 vezes a mais, durante 12 meses a 18 meses. Depois disso, o risco ele volta a cair e a paciente ela começa a se comportar como se fosse uma paciente que não toma hormônio. É como se o corpo realmente se adaptasse a isso. A longo prazo, o paciente vai tomando anticoncepcional e o corpo está adaptado. O que acontece quando a paciente suspende? Depois que passam 4 semanas, a paciente é considerada como se fosse virgem de tratamento, como se ela nunca tivesse tomado. Então, quando ela volta a tomar o anticoncepcional, volta a subir o risco. Então, tem muita paciente que toma 2, 3 meses de anticoncepcional, aí está com risco elevado. Aí ela para,
ela reduz o risco dela, ela volta, ela aumenta o risco. E essa oscilação é que causa um evento tromboembólico indesejado. Então, é uma coisa que tem que ficar sempre atenta para orientar as pacientes quanto a isso. Quanto às cirurgias, a gente vê muito cirurgião, principalmente cirurgia plástica, porque como a cirurgia plástica é uma cirurgia estética em que você depende do resultado, é, de certa forma, mais indesejável do que outros tipos de cirurgia que ocorra um tromboembolismo venoso. Então, muito cirurgião plástico faz o seguinte, suspende o anticoncepcional da paciente. E aí todo mundo sabe que o efeito do anticoncepcional, ele dura mais ou menos 4 semanas dentro do organismo. Então, quando se suspende antes da cirurgia, o cirurgião ele tende a voltar com o anticoncepcional logo depois do procedimento cirúrgico. E aí que mora o problema. O que a gente vai ter? O pico do estrogênio no corpo causado pela introdução da pílula, e a gente vai ter associado a isso o pico das modificações que ocorrem no corpo pós um procedimento cirúrgico. Então, a gente dá duas opções. Ou suspende antes da cirurgia, ou não suspende de forma alguma, a paciente que já está tomando, principalmente aquela que já é usuária de longa data, que já tem um risco mais ou menos igual ao restante da população feminina que não toma pílula, não se suspende, ou se realmente o cirurgião quiser suspender, suspende 4 semanas antes e reintroduz só 12 semanas após, que é quando cessa o risco da trombose vinda por conta do procedimento cirúrgico. Qual é que é o perigo aí? É o risco de uma gravidez indesejada. E aí você vai ter uma paciente em pós-operatória, que já tem um risco aumentado, entrando numa gravidez que por si só já aumenta o risco de trombose. Então, hoje em dia, se recomenda não suspender anticoncepcional para poder operar a paciente. A paciente que já teve uma trombose prévia, ela tem outros métodos, até hormonais, que podem ser usados, como o DIU de cobre, que não é hormonal, mas o DIU de progesterona, o Mirena, e agora o mais recente, o Cailina, o implante de progesterona e os métodos não hormonais. Então, são essas opções que a gente deixa para paciente que já teve um episódio de trombose. O que é mais importante de tudo em relação aos anticoncepcionais, na hora que vai prescrever? É avaliar os outros fatores de risco, porque aquela porcentagem que eu coloquei nesse slide anterior, entre 2 e 4, né, esse aumento aqui entre 2 e 4, é para paciente que não tem outro fator de risco. Mas o que a gente vê hoje com o uso indiscriminado, principalmente prescrito por médico de posto de saúde, ou então por médico que não fez a anamnese adequada, ou então, pior, quando a vizinha toma um anticoncepcional e aí a vizinha começa a tomar o mesmo. Então, o que a gente vê é que não há uma observação dos fatores de risco. Então, a associação do anticoncepcional e o tabagismo, por exemplo, aumenta esse risco em 8,8 vezes. Na minha opinião, e na opinião de muitos vasculares, anticoncepcional e paciente que fuma não deveria existir. Então, a paciente optou por fumar, então ela tem outros métodos contraceptivos que ela pode adotar, menos o anticoncepcional oral. A terapia de reposição hormonal, a mesma coisa, junto com o tabagismo, o risco dobra a cada década de uso. Então, um paciente que tem 40 anos, 50 anos, que começou a usar, o risco dele, quando ele tiver 60 anos em uso da terapia de reposição hormonal, vai ter dobrado em relação à década anterior. E falando mais um pouco sobre o cigarro, isoladamente ele é um fator de risco moderado para o tromboembolismo, mas é um fator de risco isolado para a trombose arterial. O que é a trombose arterial? É a oclusão arterial aguda em membros, né, pernas e braços, o infarto e o AVC isquêmico. Então, paciente que fuma e que está usando o anticoncepcional, ela pode desenvolver uma oclusão arterial aguda ou um infarto jovem, e a causa ser justamente essa associação. E lembrando mais uma vez, anticoncepcional e varizes é um risco baixo de tromboembolismo venoso, desde que essa seja o único fator de risco que a paciente apresenta dentre aqueles que eu mencionei. O paciente que está com uma trombose aguda em uso de anticoncepcional, o que a gente vai fazer? Iniciar a anticoagulação plena, isso fica bem a critério de quem está prescrevendo, né? Se vai usar o Marevan, né, o inibidor de vitamina K,
se vai usar os novos anticoagulantes, o Xarelto, o Lixiana, isso não existe superioridade hoje em dia, né? Fica a critério de quem está prescrevendo, mas deve ser iniciada a anticoagulação plena e não deve ser suspensa a pílula anticoncepcional imediatamente. Que isso é uma coisa que acho que a maioria dos profissionais que lida com trombose desespera. Na hora que pega uma paciente que está usando anticoncepcional e pega o laudo lá do duplex escrito que ela está com trombose, faz, tira o anticoncepcional. É a primeira coisa que todo mundo faz. Isso realmente foi algo que foi preconizado durante muito tempo e está tentando se começar a modificar isso. Por quê? Porque o efeito trombótico da pílula, ela só vai cessar depois de 4 semanas. Então, mesmo que você suspenda hoje, aquele estrogênio que o paciente tomou naquele dia que ele foi diagnosticado com trombose, ainda vai continuar circulando no corpo do paciente, ela vai continuar sob aquele efeito durante 4 semanas. Então, não existe essa urgência de suspender o anticoncepcional. O risco de uma gestação não planejada depois que você suspende o anticoncepcional, e além disso é uma gravidez de alto risco, é muito grande. Então, a paciente, você tira o anticoncepcional dela, ela está com trombose e ainda faz uma gravidez não planejada, a chance disso aí evoluir mal é muito grande. A gente sabe que os DOACs, que são os novos anticoagulantes orais, o Xarelto, o Lixiana, o Edoxabana, eles aumentam em 27% o risco de sangramento uterino aumentado, aquele que a paciente precisa por conta de uma menstruação e parar no pronto-socorro. E hoje em dia são os anticoagulantes mais usados. Eu, pelo menos, assim, nos últimos 6 meses, não prescrevi Marevan nenhuma vez, então eu só uso os anticoagulantes mais novos pela facilidade, né, de não precisar do controle. E aí eu deixo o questionamento, né? Se fosse uma gestante, se a gente pensar do ponto de vista de que o anticoncepcional inundou a paciente de estrogênio e é por isso que ela teve uma trombose. E aí o pensamento do médico é retirar o estrogênio, retirar a pílula, para que ela possa melhorar da trombose junto com o uso do anticoagulante. Mas a gente não tem esse mesmo pensamento quando a paciente está gestante. A paciente gestante, ela também trombosa porque ela está inundada de hormônio. Mas ninguém pensa em fazer um abortamento terapêutico. O que todo mundo faz? Simplesmente trata. E é isso que a gente precisa mudar em relação à paciente que toma anticoncepcional. A gente precisa deixar ela tomando o anticoncepcional e fazer o planejamento para ela trocar esse método de preferência para um DIU com progestágeno. Por quê? Porque um dos principais efeitos colaterais do DIU com progestágeno, vocês sabem muito melhor do que eu, é diminuir o sangramento uterino por conta da atrofia endometrial que ele causa. Então, a gente usa o efeito colateral de um para cobrir o efeito colateral do outro. O efeito colateral do Mirena ou do Cailena para cobrir o efeito colateral do Xarelto, por exemplo. O Xarelto aumenta o risco de sangramento uterino e eu tenho o Cailena que diminui. Então, quando eles são associados, a gente consegue controlar melhor a paciente. Então, não existe essa urgência para a gente suspender o anticoncepcional. Eu, quando diagnostico a paciente com trombose, uma paciente jovem que está em uso de anticoncepcional, eu mantenho ela no uso do anticoncepcional, faço uma carta para o ginecologista, porque muita gente ainda acha que isso é loucura, eu deixar a paciente com anticoncepcional, e sugiro a troca do método contraceptivo para o DIU. E aí a paciente planeja, junto ao médico dela, né, o ginecologista, essa troca. O que não pode acontecer? A gente não pode deixar que a paciente suspenda a anticoagulação enquanto está usando o anticoncepcional. Então, como a gente sabe que o anticoncepcional passa 4 semanas dentro do corpo, depois da suspensão, então a gente tem que manter a anticoagulação por no mínimo 1 mês, além do prazo da suspensão do anticoncepcional. Então, fazendo esse jogo direitinho entre o ginecologista e o vascular, dá tempo suficiente a gente tratar a trombose, sem desespero, sem gravidez indesejada, sem risco aumentado de sangramento. E a paciente que tem trombose, que está em vigência de uma trombose aguda, desde que ela esteja anticoagulada, ela pode usar a pílula do dia seguinte sem nenhum problema, que é uma pílula de uma dose elevada, né, de progestágeno. Não tem problema ela utilizar caso tenha uma relação desprotegida, caso alguém tenha suspendido o anticoncepcional dela antes de iniciar outra medicação. Então, o que preocupa muito mais o vascular, né, e eu acredito que também os ginecologistas, e que não é a preocupação da população em geral, porque todo mundo demoniza muito o anticoncepcional e ignora algumas coisas mais evidentes, como, por exemplo, a associação entre gravidez e tromboembolismo.
Então, enquanto que o anticoncepcional aumenta em 2 vezes, ou no máximo 4 vezes, a gravidez por si só já aumenta em 5 vezes. Esses fatores que eu coloquei, eu listei abaixo, não é exatamente uma soma. Então, não é gravidez com tabagismo que vai dar 6,7, mas é uma interação. Não existe estudo suficiente para a gente dizer qual a porcentagem, né, quantas vezes aumenta, mas a gente sabe que a grávida que fuma, além do risco que ela tem de trombose por conta da gravidez, ela tem um risco de 1,7 a mais por conta do tabagismo. A grávida que tem uma hiperêmese gravídica tem 2,5 vezes de chances a mais de ter uma trombose. Paciente obesa, se o IMC for acima de 30, tem 5 vezes. Se o IMC for acima de 40, tem 12 vezes de chance a mais. As varizes de grosso calibre, aqui eu fiz questão de deixar registrado, aumenta em 2,5 vezes. A imobilização prolongada aumenta em 8 vezes. Então, a gente tem que ficar atento às pacientes que têm alguma incompetência istmo-cervical, que precisa de repouso, a gente tem que saber que ela tem uma chance muito grande de uma trombose, porque ela já está grávida e ainda está numa imobilização prolongada. O fato do paciente ter tido um episódio prévio de trombose aumenta em 25 vezes a chance dele ter um novo episódio durante a gestação. E a cesárea, por si só, aumenta 4 vezes o risco de ter um episódio de tromboembolismo. O parto prematuro, né, porque o que muito obstetra pensa? O paciente tem um risco aumentado de trombose. Eu vou fazer o parto, antecipar o parto dela, para que ela não chegue no final da gestação muito com peso elevado e isso acabe ocasionando um episódio de trombose. É o contrário. O parto prematuro aumenta em 2,5 vezes a chance da paciente ter uma trombose. O fato dela fazer FIV aumenta em 4,5 vezes. O puerpério é o período mais terrível, digamos assim, na vida de uma mulher, do ponto de vista de trombose, porque tem um aumento de 20 vezes, é maior do que qualquer outra associação que se possa fazer, maior do que qualquer outro hormônio que já foi usado, porque é realmente um momento que o corpo da mulher está inundado por hormônios. A pré-eclâmpsia aumenta 3 vezes, e a hemorragia pós-parto, que é aquela que ocasiona a perda de mais do que 1 litro durante o parto, aumenta 5 vezes. Se a hemorragia pós-parto for associada a uma cirurgia, seja cesárea ou seja alguma cirurgia após, tem um risco aumentado de 12 vezes. Então, o que a gente tem que ficar atento em relação à hemorragia materna? Por que ela desencadeia a trombose? Porque a paciente, quando ela começa a sangrar demais, isso é enviado mensagem para o organismo dela de que ela está sangrando. Ela precisa estancar esse sangramento. Então, é liberada uma grande quantidade de fatores pró-coagulantes. E isso faz com que a paciente trombose depois de uma grande hemorragia. Então, no momento que é notado que a paciente está controlada do ponto de vista hemorrágico, o obstetra ele conseguiu controlar o sangramento dela, ela precisa iniciar a profilaxia, porque pelo fato dela ter tido hemorragia pós-parto, ela tem uma chance maior de ter uma trombose nesse puerpério. Os países desenvolvidos, o tromboembolismo venoso consta como a principal causa de óbito materno. Aqui no Brasil, os dados são obscuros, né, porque de 10 pacientes que morrem no pós-gestação, durante, né, o puerpério e a gestação, apenas uma passa por necrópsia. Então, nossos dados são bem defasados, né, e fora que tem muito local por aí que nem necrópsia tem. Então, a gente tem que usar os dados que a gente tem no exterior. Então, tirando a infecção, tirando outros fatores que é comum em país subdesenvolvido, o tromboembolismo venoso figura aí como uma importante causa de óbito materno. E uma coisa importante para se lembrar é que as gestantes que estão usando heparina precisam acompanhar com hemograma mensal pelo risco de trombocitopenia induzida pela heparina. É um quadro raro, mas é algo que dá para acompanhar com hemograma. Existe protocolo que coloca mensal, existe protocolo que coloca como 21 e 21 dias. Então, a paciente que está fazendo profilaxia ou está usando um anticoagulante dose terapêutica, ela precisa acompanhar com hemograma para acompanhar a contagem de plaqueta dela pelo risco da trombocitopenia. Então, vamos lá. Em relação ao quadro clínico da trombose, é uma dor que piora com a deambulação. Então, a paciente começa a se movimentar e começa a reclamar de dor. É um edema assimétrico, é visível,
nas gestantes, principalmente, é muito mais comum ser uma trombose venosa do lado esquerdo, na perna esquerda, por conta da anatomia, né, a nossa veia ilíaca esquerda, ela já é comprimida pela artéria ilíaca direita, então, isso é um cruzamento natural do nosso corpo, então a perna esquerda ela é sempre mais suscetível. Quando você coloca o aumento do volume abdominal na gestação, a perna esquerda se torna muito mais suscetível do que uma mulher não gestante. O empastamento da panturrilha, que é sentido como, da forma que eu aprendi, é como se fosse uma massa de sovar pão. Então, você afunda os dedos dentro da perna do paciente. Ela fica meio mole, mas também está um pouco resistente. A dor à palpação dos trajetos venosos, isso é um sinal mais tardio, a gente não pode esperar por isso. E cianose e palidez são sintomas de gravidade da trombose, mas também que a gente tem que ficar atento. Quanto ao diagnóstico, nós temos duas formas, duas coisas em relação à trombose. Tem o dímero e tem o duplex. O que é o dímero? Ele é um subproduto da degradação da trombina. É um exame de sangue que ele tem uma alta sensibilidade, ou seja, se existe trombina, se existe trombo sendo degradado no corpo, ele positiva. Só que a especificidade dele é muito baixa. Então, basicamente, na época que eu dava plantão, eu usava o dímero para eu provar para a paciente que ela não estava trombosada. Então, a paciente que chegava lá no meu plantão, você fazia o exame clínico dela, mas eu acho que é trombose. Você via que não era, que não tinha clínica. Você pede um dímero, o dímero vai vir negativo, você pode afirmar com segurança que não é trombose. No caso da suspeita clínica, que o médico vê que tem uma diferença de tamanho, uma diferença de diâmetro, no caso que o médico vê que a paciente está sintomática, com dor da deambulação, o duplex scan é a primeira escolha e a gente aqui dentro da capital, dentro da Santa Helena, não justifica pedir dímero para ficar rastreando trombose. Outra coisa importante é que dímero não rastreia trombose. O dímero ele pode positivar por qualquer coisa. Então, como ele é um subproduto da degradação da trombina, se eu tiver um corte na pele, eu vou formar um coágulo para estancar aquele sangue. Na hora que o nosso corpo for retirar aqueles subprodutos da degradação, né, for degradar aquele trombo, o dímero vai positivar. Então, se eu escovo os dentes com muita força e eu tenho um sangramento gengival, o corpo vai produzir coágulo para poder estancar aquilo ali, eu vou positivar um dímero. Infecções, e aí, assim, a lista de coisas que pode positivar dímero é imensa. Então, na realidade, o que a gente precisa é de um método que seja confiável, que é, no caso, o duplex scan. Sempre quando vocês forem pedir um apelo de quem faz duplex, escreva que a sua suspeita é trombose. Não se limite a dizer que é um duplex scan de membros inferiores, duplex scan venoso de membros inferiores, porque do ponto de vista, né, de vascular de quem faz exame, são dois exames diferentes. Aquele que a gente rastreia a trombose, a paciente está deitada e a gente vai testando segmento por segmento. O mapeamento de varizes, que é outro, que tem o mesmo nomezinho, duplex scan venoso de membros inferiores, a gente faz com a paciente em pé. A gente testa os trajetos venosos, mas quando o paciente está deitado é muito mais fácil porque a gente usa a pressão do transdutor contra o paciente para conseguir ver a compressibilidade da veia. E com o paciente em pé isso é mais complicado. Então, paciente em pé a gente faz mapeamento. Então, quando for pedir o exame, seja para uma coisa, seja para outra, por favor, deixe escrito que vocês querem um mapeamento venoso ou vocês estão com a suspeita de uma trombose. Eu tenho por hábito sempre fazer uma mini anamnese antes do exame, mas facilita quando já vem com a suspeita, né, do médico até para saber a forma de agir mediante o diagnóstico. E aí, eu não sei se vocês já se perguntaram alguma vez, mas por que tratar a trombose? Por que a gente precisa tratar a trombose? Primeira coisa é porque melhora os sintomas. Todo anticoagulante ajuda a melhorar os sintomas, mas as heparinas em específico, elas têm um efeito anti-inflamatório no endotélio da veia e auxilia muito a melhora dos sintomas. Quando é que eu uso heparina de off-label? Quando a paciente está com uma flebite, que não era para ser anticoagulada, mas ela está muito sintomática. Então, às vezes a gente faz 1 ou 2 doses de heparina, aquilo ali dá uma melhora dos sintomas, porque a paciente para de sentir dor, muito melhor do que você fazer anti-inflamatório ou dipirona.
A segunda razão é porque diminui a progressão, a chance de progressão do trombo. Quem trata a trombose, quem dissolve o trombo é o nosso corpo. O anticoagulante, ele impede que o trombo progrida. Então, dizer que o anticoagulante dissolve o trombo é um vício de linguagem, na realidade, né, que a gente tem, mas, na realidade, o que ele faz é impedir que o trombo continue progredindo. O nosso próprio corpo é que vai lá com um sistema fibrinolítico e resolve aquela trombose. O tratamento da trombose diminui as complicações, diminuindo a chance da embolia pulmonar e da síndrome pós-trombótica. E, principalmente, o tratamento evita a recorrência. O paciente não tratado, ele tem a maior chance de evoluir com um novo episódio de trombose em 1 ano. Então, sempre diagnosticado trombose precisa ser tratada. Sobre as complicações que eu mencionei. A primeira delas é a embolia pulmonar, é a mais grave, é a mais dramática. Os sintomas que o paciente apresenta são a dispneia, a dor pleurística, que é aquela dor que o paciente sente quando respira fundo, ele sente uma dor intercostal, apreensão, a sensação de angústia, tosse, sudorese, hemoptise e síncope. Mesmo para as pacientes gestantes, é preferível, na suspeita de embolia pulmonar, você faz o duplex scan. Se o duplex scan vier normal, ainda assim não afasta a possibilidade da embolia pulmonar, porque se você tem um coágulo na veia femoral comum, por exemplo, foi um coágulo pequeno, a paciente mobilizou aquilo ali ou não sentiu, enfim, aquilo ali migrou e foi parar dentro do pulmão, o coágulo inteiro. Você vai fazer o duplex vai vir completamente limpo. Isso não afasta o diagnóstico da embolia pulmonar. Então, se o obstetra tem a suspeita de embolia pulmonar, o melhor exame é a angiotomografia. Melhor do que a cintilografia pulmonar e de ventilação e de perfusão. Então, a angiotomografia ainda é mais seguro, mas claro, né, que a gente só vai submeter a radiação o paciente que a gente realmente acha que precisa. E a síndrome pós-trombótica, né, que é um problema que acaba caindo todo no consultório do vascular, é a insuficiência venosa crônica decorrente de um ou de mais episódios de trombose venosa profunda. Principalmente quando a paciente não trata a trombose, ou não trata no início dos sintomas, né, na hora que é diagnosticada, o tratamento é retardado, ocorre uma maior chance de ter a síndrome pós-trombótica, que essencialmente é o quadro de varizes que a gente vê na paciente que teve trombose. Então, tratamento clínico. Outro mito em relação ao paciente que trombosou é a deambulação precoce. Paciente que está trombosada, que já está anticoagulada, ela pode e deve andar. É seguro e alivia os sintomas, porque quanto mais o paciente anda, mais ele faz com que a circulação, né, o retorno venoso volte em direção ao coração e acaba aliviando os sintomas. Porque o principal sintoma do paciente é o desconforto causado pelo estiramento muscular. Tem um trombo que não deixa com que o sangue suba. Então, aquele músculo ele começa a inchar, só que ele é limitado pela carapaça da pele. Aquilo ali provoca uma dor muito grande. Quando o paciente começa a caminhar, ele faz com que o sistema venoso superficial dele faça o papel do sistema venoso profundo, ou que as veias musculares façam esse papel. E aí o sangue começa a retornar e o edema começa a reduzir. Então, essa coisa de paciente com trombose, ela vai ficar em cima da cama, é a treva, porque você vai pegar uma paciente que já está num fenômeno tromboembólico e você vai colocar ela imobilizada, você vai estar piorando o quadro. Então, bota os pacientes para andar em qualquer fase, desde que tenha iniciado o tratamento. E as meias de compressão elástica. No centro de referência, né, eu fiz minhas residências em Belo Horizonte, no centro de referência lá em Belo Horizonte, a gente enfaixava a paciente com compressão elástica, compressão inelástica, no momento do diagnóstico. E isso trazia um alívio enorme, que para quem escuta pode achar até que é agressivo, porque a paciente está com um membro desse tamanho e a gente enfaixava. Claro que a gente enfaixava com um aparelhinho que existe de pressão para medir exatamente a pressão que a gente estava colocando, né? Para a gente conseguir reduzir esse inchaço. No dia seguinte, a paciente voltava, a gente retirava a faixa e reenfaixava novamente, né? Porque ela vai folgando à medida que o membro vai desinchando, ela vai folgando, até que o membro tivesse mais ou menos com o mesmo tamanho do membro contralateral, e aí a partir daí a gente coloca ela dentro de uma meia elástica. Aqui, como a gente não tem nenhum centro de referência, o que eu faço com as minhas pacientes? Eu já prescrevo, no momento do diagnóstico, o paciente já sai com a prescrição, né?
mesmo a paciente não sendo minha, quando eu recebo para fazer exame, né, seja paciente ginecológica, seja paciente pós-operatória, de cirurgião plástico, eu entro em contato com o médico assistente, já inicio o tratamento, entro em acordo com qual medicação vou iniciar, mas a paciente já sai do consultório tratada. Eu acho que isso é muito importante para ela não ficar solta com esse diagnóstico, como de vez em quando eu recebo pacientes com um duplex na mão de 15 dias atrás, de alguém que diagnosticou, não tratou e nem encaminhou. E a paciente não tem culpa, né? Não sabia da importância, ficou andando, perambulando até encontrar um médico que iniciasse o tratamento. Então, eu acho que essa comunicação é muito importante. Por isso que eu acho que todo obstetra, né, ginecologista, precisa ter um vascular de confiança para poder encaminhar para fazer o exame, né, o exame precoce. Se passou no seu consultório, você viu, ou então a gestante te ligou, você já solicita, já entra em acordo da terapia e aí já sai do meu consultório com essas orientações de deambulação e já sai com a receita da meia. Às vezes, o paciente não consegue colocar a meia nos primeiros 2, 3 primeiros dias, porque o inchaço realmente é muito grande. Mas 2, 3 dias depois, a perna já começa a desinchar, já consegue calçar a meia. Então, eu sempre oriento. Quanto antes conseguir, melhor. Por quê? Porque o uso da meia elástica reduz em até 50% a incidência de síndrome pós-trombótica. Então, está me evitando um problema no futuro de ter que tratar essa paciente, as varizes dessa paciente, a insuficiência venosa. Além disso, alivia os sintomas também. E coisa que muito ginecologista, muito obstetra me pergunta: qual é que é a meia que eu vou passar para minha gestante? A compressão para gestante é 20 e 30, né? Nós temos a baixa compressão, né, que é até 20 milímetros. Temos a média compressão, que é 20 e 30, e 30 e 40, que é a compressão alta. Então, a meia padrão, digamos assim, né, é a 20 e 30. A gente só prescreve a de leve compressão em casos de pacientes com quadro discreto de varizes, que precisa fazer viagem internacional, viagem prolongada. E a de alta compressão tem indicações específicas, né, que não vale a pena entrar aqui. Mas então, a compressão ideal é a de 20 e 30. E aí a pergunta é: passo a 3/4 ou passo a meia gestante? E o que é que eu digo para os pacientes que chegam no meu consultório? Eu prefiro uma paciente que use uma meia 3/4 do que deixe uma meia gestante na gaveta. Porque o que acaba acontecendo? O obstetra vai lá e prescreve a meia gestante. Ótimo, dá um conforto muito grande para o paciente. Só que o negócio é tão trabalhoso de calçar, é tão duro, e a paciente já está inchada, e já está desconfortável, e já tem outros sintomas da gestação, que ela acaba abandonando o uso. Então, usa segunda-feira, aí terça esqueceu, aí, já que terça esqueceu, deixa para recomeçar só semana que vem. E a 3/4 não, a 3/4 é mais tranquila de calçar. Hoje em dia a gente tem meias com zíper, que facilita muito o calçamento, principalmente nos estágios mais avançados da gestação, em que o paciente já não consegue se abaixar. Então, as meias 3/4 são de muita valia. Não achem que só porque a paciente é gestante que ela precisa usar a meia gestante. Também já está provado que as meias, o que é importante da meia é a gente poder fazer uma compressão adequada na panturrilha, porque é aqui que se encontra a bomba de contração. É isso que faz com que o sangue seja impulsionado. Então, a gente conseguindo colocar uma pressão de 20 e 30 aqui, que na realidade de 20 e 30 a gente conta no tornozelo, à medida que sobe, essa pressão diminui, e precisa diminuir, porque senão vai garrotear o membro, isso aqui já é suficiente. Quando a gente vem para uma meia que vai para a coxa tem uma massa muscular tão grande que não existe compressão suficiente que a gente consiga fazer extrínseca, de fora para dentro, que seja capaz de comprimir o sistema venoso profundo. Na realidade, existe. Foram fazer um teste com ressonância magnética e descobriram que a pressão necessária para a gente comprimir o sistema venoso profundo de uma paciente é uma pressão de 80 a 90 milímetros de mercúrio, o que significa que é quase igual à nossa pressão, a pressão normal, né, diastólica. Então, seria algo completamente intolerável e incompatível, porque junto disso a gente causaria também uma isquemia na paciente. Então, é suficiente hoje prescrever meias 3/4. Eu sempre pergunto à paciente, o que você se adapta mais? Não, doutora, eu gosto da meia que vem até aqui em cima porque eu acho que segura a minha barriga. Show, passa a meia gestante. Não, eu não gosto, eu acho que isso aqui é ruim, eu não gosto disso. Passa 3/4, que é a maior chance dela
conseguir usar. E isso é muito importante para controlar o edema, né, e diminuir também a chance de trombose durante a gestação. Em relação ao tratamento, eu coloquei alguns casos clínicos para a gente, né, dar uma discutida, porque eu fiz a maior parte da minha aula baseada no CHEST. Temos alguns diversos protocolos, né, como o Dr. Marcos estava falando logo no início. Eu, para montar essa aula, discuti com colegas vasculares, discuti com colegas hematologistas, e o consenso é que não existe consenso. Então, o mais seguro é se montar realmente, né, o que o Dr. Marcos está propondo, montar um protocolo da unidade e todo mundo seguir aquilo. E eu vou colocar algumas coisas que não são consenso durante a minha explicação. Então, caso número 1. Uma mulher, 45 anos, tabagista, obesa, varizes, em uso de anticoncepcional. Então, aí a gente já vê que é uma paciente que ela não deveria estar usando anticoncepcional, né? Ela é uma paciente tabagista, então, do ponto de vista vascular, cigarro e anticoncepcional oral são coisas que não casam. É uma paciente que tem múltiplos fatores de risco, né? Uma paciente que tem varizes, aqui, leia-se, varizes de grosso calibre, não é aqueles vasinhos fininhos, aquilo ali não tem relação com trombose. Uma paciente obesa. Então, já tem vários fatores de risco para a gente pensar em trombose. Ela está evoluindo com dor e edema assimétrico na perna. Solicitar o duplex scan com urgência, sempre escrever com urgência no pedido. Outra coisa que eu também peço, a agenda de duplex, né, sempre é muito cheia, como todo mundo que aqui deve fazer exame, deve saber que as agendas sempre são cheias. Mas tem coisas que a gente precisa sempre abrir uma exceção. Então, não importa o quantos dezenas de exames eu tenho para fazer no dia, o quão atrasado eu esteja, se chega uma paciente na porta desse doutor, é uma suspeita de trombose, acabou, vai abrir ficha, vai fazer o exame, só não vai sair de lá com a dúvida. Então, quando o médico escreve, né, por extenso, justificativa, trombose, urgente, né, eu tenho recebido muito pedido de cirurgião plástico, escrito bem grande, urgente, trombose, a paciente entra na Santa Helena, assim, quase que direto para o meu consultório, porque é uma dúvida que a gente não pode ir para casa com ela, né? Então, quando for realmente suspeita de trombose, deixar bem explícito que isso facilita para a gente. E encaminhar o cirurgião vascular para a definição de conduta. Essa paciente aí, apesar do uso anticoncepcional, é uma paciente da gineco, mas ela é muito mais uma paciente minha do que uma paciente de vocês. Caso número 2, uma gestante de 32 anos, 22 semanas, com dor e edema simétrico. Então, primeira coisa, solicitar duplex scan com urgência. Vou parar de falar isso, esse é o último caso que eu vou dizer isso, porque sempre vai ser isso. Eu só coloquei 2 vezes para pontuar mais uma vez, para ninguém ficar pedindo dímero, esperando o resultado de dímero para pedir duplex. Confirmado trombose, anticoagulação com enoxaparina, meia de compressão e deambulação precoce. São coisas que a paciente tem que sair bem clara do consultório, com isso aí firmado. E aí vem a dúvida, eu vou anticoagular essa paciente por quanto tempo? A gente classifica as tromboses em trombose baixa e trombose alta. Em alguns laudos de alguns colegas, eles escrevem isso, trombose venosa extensa, ou então trombose venosa baixa. O que significa isso? Trombose venosa baixa é trombose abaixo do joelho, é que não envolveu a veia poplítea. É de tibiais anteriores e posteriores, de fibulares e das veias musculares, gastrocnêmios e soleares. Então, trombose baixa, você vai anticoagular essa paciente por 3 meses ou 45 dias após o parto, o que dura mais. Por exemplo, a paciente está no 8º mês de gestação. Ela vai ter que anticoagular por até o 9º, né, e os 45 dias pós-parto, o que daria aí 2 meses, 2 meses e meio. Só que ela teve uma trombose baixa, que pede pelo menos 3 meses de anticoagulação. Então, a gente vai respeitar o que durar mais. O tempo, no caso de anticoagulação, por conta da localização da trombose. Se for acima do joelho, que é o que a gente chama de trombose alta, 6 meses ou 45 dias após o parto, o que dura mais. E aí vou usar o exemplo contrário. O paciente teve a trombose no 1º mês de gestação. Se fosse apenas pela localização, com 6 meses, a gente poderia suspender esse anticoagulante. Mas, como a gente tem que respeitar a regra do que dura mais, a gente vai anticoagular essa paciente até 45 dias pós-parto. Quando a paciente tem o neném, né, após o parto, nós temos a possibilidade de fazer o AVK, que é o antivitamina K, o Marivan. Lembrar sempre de fazer ponte.
E, a não ser que sua paciente seja extremamente bem esclarecida e safa, porque eu acho que isso, assim, precisa de uma expertise muito grande da parte do paciente, faça essa ponte internada. Fazer ponte de anticoagulante com a paciente em ambulatorial, você tem que ter um controle muito próximo de que aquela paciente não vai desaparecer. Por quê? O Marevan, isoladamente, sem fazer a ponte, na realidade, sim, o Marevan ele precisa entrar na paciente quando ela já está anticoagulada, pelo risco de ele provocar uma trombose ainda maior. Então, é o paradoxo do Marevan. Marevan, se a paciente não está anticoagulada e o médico inicia o Marevan de cara, em um pequeno percentual das pacientes, existe o risco de trombose, de um avanço da trombose ou de uma trombose arterial. Infelizmente, eu já amputei eu e, né, minha equipe em Belo Horizonte, junto com o pessoal da urologia. O paciente foi iniciado Marevan isolado, era um homem, tabagista, e o paciente fez oclusão arterial aguda do membro inferior esquerdo, do membro superior direito e uma oclusão peniana. Então, ele perdeu, num dia só, um braço, a perna e grande parte do pênis. Então, depois disso, depois de um caso como esse, você nunca mais esquece que você precisa fazer ponte. E aí, interna a paciente para fazer a ponte, ela vai ficar usando anticoagulação terapêutica, anticoagulação terapêutica subcutânea, né, o Inoxa, junto com o Marevan. E aí vai calculando, né, vai medindo o INR e tal, até ter o INR entre 2 e 3, que é quando você suspende a enoxaparina e você está autorizada a dar a alta paciente, ainda com hemogramas semanais, até você ver que estabilizou. Quando a paciente não amamenta, você tem a possibilidade de usar o DOAC. E aí, a lembrança do DOAC, né, que é o Xarelto, Lixiana, Eliquise, etc. A lembrança dele de que eles aumentam 27% a chance de sangramento uterino. Então, como existe aquela janela da inserção do DIU logo após o parto, quando o médico quer optar por fazer o uso do DOAC, ele precisa também já iniciar o DIU naquelas primeiras 48 horas pós-parto. E aí pode usar o DOAC tranquilamente, porque a paciente vai estar protegida por conta do DIU. Reprodução assistida, não anticoagular rotineiramente. Já foi no passado, né? Eu não sou tão velha assim, mas também não sou tão nova. Não peguei essa parte de que era anticoagulação rotineira, mas hoje em dia a gente não anticoagula, já é consenso. CHEST, Royal College, Febrasgo e outras entidades internacionais não se anticoagula mulher só porque ela está fazendo reprodução assistida. O que a gente precisa ficar atento à reprodução assistida é quando ocorre a síndrome da hiperestimulação ovariana. Por quê? A hiperestimulação ovariana, ela ocasiona um aumento de secreção para dentro da pelve, para dentro do pericárdio, para dentro da pleura. Então, a paciente começa a fazer um monte de derrame, e esse quadro é favorável ao aparecimento de trombose. Então, a hiperestimulação ovariana severa, né, ocasiona um aumento de até 100 vezes o risco de uma trombose. Então, a paciente precisa ficar em anticoagulação profilática por 3 meses após a resolução do quadro. Então, pelo que eu li, fica-se quando acontece essa intercorrência, né, durante a FIV, o paciente precisa ficar em acompanhamento ultrassonográfico específico em relação ao ovário, resolveu o quadro da hiperestimulação, você mantém por mais 3 meses ela de anticoagulação profilática. Caso 4. Aí a gente começa a entrar no mix das trombofilias, que é uma terra meio que sem lei, e é algo que o que mais se precisa é protocolo. O que eu vou mais falar é em relação ao protocolo que a gente usa dentro da vascular. Eu sei que existem instituições, como o hematologista que eu estava discutindo o caso, que é Danilo, ele é da USP, e o protocolo é um pouquinho diferente, eu vou pontuar as diferenças. Então, vamos lá. Mulher gestante, 35 anos, heterozigótica para fator von Willebrand, sem história de TVP prévia. Durante a gestação, você não faz nada, é conduta expectante.
No puerpério, você, por conta daquele aumento, que a gente já sabe que a paciente tem 20 vezes mais chance de trombosar e ela é heterozigota para uma trombofilia, faz-se enoxaparina uma vez ao dia, dose profilática 40 miligramas. E aí, por que está esse adendo aí? Que não deveria nem ter pesquisado. Porque se ela é uma paciente que nunca trombosou, por que ela fez a pesquisa de trombofilia? E é um importante questionamento que a gente precisa fazer, porque houve um boom, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, quando começou a se falar muito na mídia sobre trombofilia, foi na época também que se falou muito sobre trombose e uso de anticoncepcional oral. Houve um boom de pesquisas, de todo mundo solicitando o panorama genético de toda mulher que aparecia com dor na perna, porque queria saber se a paciente tinha alguma trombofilia. Ou então a paciente vai gestar. Todo mundo estava pedindo o panorama todo. E aí, depois, os resultados surgiram, né? A paciente chegava no consultório com algo, um resultado tipo esse. Sou heterozigota para fator von Willebrand. E aí? O que você fez por ela? Você aumentou o desespero da paciente, né? E não muda a conduta. Então, ela saber disso antes era aquela coisa que era melhor não saber, porque não vai mudar a conduta. A profilaxia que você teria com ela no puerpério foi acrescentada, ela vai ganhar aí 45 dias de enoxaparina, meio que de graça, que eu acho que daqui para mais um tempo, né? O Royal College já tirou isso aí. Mais para frente, eu acho que as outras sociedades também vão acabar tirando heterozigose para fator von Willebrand como uma trombofilia de fato. E aí, a pergunta, quando é que a gente realmente precisa pesquisar trombofilia? Quando a gente tem uma trombose não provocada, vamos falar das mulheres, né? Mulheres menores de 50 anos, com ou sem história familiar de trombose em parente de primeiro grau. Trombose em sítios não usuais, não associados ao trauma, ou seja, uma trombose no braço, em que a paciente não teve nenhum trauma naquele local. Trombose arterial em jovens sem fator de risco, ou aborto recorrente e ou parto prematuro associado à insuficiência placentária. Nesse caso, investiga-se apenas o SAF, que o SAF é o único que tem associação com efeitos indesejáveis durante a gestação. Então, não se pesquisa as outras trombofilias. Trombofilia hereditária e a gestação. A probabilidade da trombose, ela depende do tipo de trombofilia e da história pessoal, pessoal e familiar da paciente. A maioria dos estudos prospectivos não encontraram associação entre trombofilia e o resultado adverso na gestação, das trombofilias hereditárias. A SAF não entra nisso aqui. Então, quando é que você vai investigar as trombofilias hereditárias? Mulheres jovens com histórico de trombose não provocada, e mulheres que estejam planejando engravidar e que têm parente de primeiro grau com trombose antes dos 50 e ou trombofilias de alto risco. Quais são? A deficiência de antitrombina, a homozigose para von Willebrand e trombofilias combinadas. Então, vamos lá. Paciente agora, ela é gestante, heterozigota, mantém, para fator von Willebrand, com história de trombose prévia. Então, ela já é uma paciente que trombosou. Então, a gente vai ter, voltando naquela tabela, é uma paciente gestante que tem um aumento do risco, é uma paciente com trombofilia que tem um aumento do risco, e uma paciente com trombose prévia, que a trombose por si só já aumenta 25 vezes a chance de ter um novo episódio. O que a gente vai fazer durante a gestação? A gente chama isso aí de dose profilática estendida. É a enoxaparina, 40 miligramas de 12 em 12 horas. E no puerpério, 40 miligramas de 12 em 12, ou a dose plena. Aí você entra com anticoagulação, que é aquele 1,5 miligramas por quilo por dia, né? Considerando que você só vai furar essa paciente uma vez por dia. Esse é um dos pontos que a gente começa a diferir dos protocolos que tem existente no Brasil. A profilaxia estendida, né, que é essa de 12 em 12 horas, nem todo protocolo de sociedades, de hospitais são feitos. Então, ainda é aceito quando o protocolo determina que vai fazer 40 miligramas uma vez ao dia, que é a profilaxia comum, só que aí no puerpério passa para a dose plena, tá? Então, agora a gestante, ela é homozigota, ou seja, uma trombofilia de alto risco, para von Willebrand, né? Sem história de trombose prévia.
paciente que ela, de todos aqueles fatores, ela está grávida, que é um risco, e ela tem uma trombofilia de alto risco. O que você vai fazer? Durante a gestação inteira, enoxaparina, 40 mg de 12 em 12, havendo aquele adendo de podendo ser uma vez ao dia. E no puerpério, enoxaparina de 12 em 12 ou dose plena, né? O que é mais comum fazer é com a paciente que você já sabe que tem uma trombofilia de alto risco, é você anticoagular ela no puerpério. Caso 7. Mulher, 28 anos, gestante, homozigota, para von Willebrand, com trombose venosa prévia. Aí acabou. É a paciente que cai naqueles 25 vezes mais da trombose, a paciente que tem uma trombofilia de alto risco e ela está gestante. Então, para essa aí, a gente já não tem mais opção. É enoxaparina dose plena na gestação, enoxaparina dose plena no puerpério. Em relação à síndrome de anticorpo fosfolípide, que é a SAF, é a trombofilia adquirida mais comum. Ela pode ser primária ou secundária, né, a lúpus ou algumas vasculites. E por que ela é tão perigosa? Porque ela causa uma queda dos anticoagulantes naturais que nós temos e a queda da fibrinólise, que é o nosso mecanismo natural de degradar o trombo, e ela aumenta os fatores procoagulantes. Então, ela causa o desbalanço ao avesso da balança que a gente precisa para ter uma hemostasia normal, né? A gente precisa estar com os anticoagulantes naturais e com os fatores procoagulantes para baixo, né? Para a gente conseguir manter o nosso sangue fluido. Ela faz exatamente o oposto. Ela aumenta os procoagulantes e diminui a fibrinólise e os anticoagulantes naturais. Então, é uma paciente que ela tem chance de trombosar a todo momento, ela tem chance de fazer trombose arterial, tromboses graves, e ela é mais associada à perda fetal do que a complicações gestacionais. Então, restrição de crescimento uterino, intrauterino e outras complicações são menos associadas a isso, a síndrome, do que a perda fetal. Por isso que ela entra naquela coisa dos abortos a ser investigado. Então, quando é que a gente vai pensar em investigar a SAF? Se a paciente que teve um ou mais episódios de trombose venosa arterial, menor do que 50 anos, não provocada, se ela teve uma ou mais perdas fetais de fetos morfologicamente normais acima de 10 semanas, se ela teve um ou mais partos prematuros abaixo de 34 semanas por eclâmpsia, pré-eclâmpsia ou insuficiência placentária, se ela teve 3 ou mais abortos consecutivos menor do que 10 semanas, excluídas causas cromossômicas, anatômicas ou hormonais. Interessante que eu recebi uma paciente para pesquisar trombofilia e algo também interessante de lembrar que quem pesquisa trombofilia, de preferência, é o hemato. Então, mesmo quando a paciente é minha e eu tenho suspeita que é uma trombofilia, passo uma cartinha para o hemato e mando ele para pedir os exames necessários, mesmo eu sabendo quais são esses exames, mas quem vai definir conduta é o hemato. Então, eu prefiro deixar a cargo do médico que vai definir conduta. Mas eu recebi um encaminhamento de um obstetra, de uma paciente dizendo assim, que ela tinha 3 abortos consecutivos e ele queria investigar a trombofilia. E aí, na anamnese, ela realmente teve 3 abortos. Não, ele falou só que ela tinha 3 abortos. Ela realmente teve 3 abortos, mas ela teve um aborto de um feto cromossomicamente não normal. Depois ela teve 2 gestações de sucesso. Depois ela teve outro aborto. Depois ela teve uma gestação de sucesso e ela teve outro aborto. Ela não entra nos critérios de investigar SAF. Então, para essa paciente, simplesmente orientações e a prole dela já estava completa, a gente não investiga SAF nela. Porque a SAF ela é um quadro tão grave que não daria essas pausas para a paciente, né, esses respiros de ter 2 gestações que ela levou até o termo sem complicação nenhuma. E aí a gente fala tanto, né, aqui, eu já falei mais de uma vez, voltando aqui, das tromboses não provocadas, que a gente precisa entender o que é uma trombose provocada. Né? O que é uma TEV provocada? A gente divide em 4 categorias, pelos fatores de risco. Se ele é um fator de risco persistente, menor ou maior, ou um fator de risco transitório, menor ou maior. Toda vez que você recebe uma paciente com um quadro de trombose, você precisa primeiro tentar enquadrar ela dentro desse organograma. Então, o que é um risco persistente menor? Uma doença inflamatória intestinal, o paciente está persistentemente inflamado, isso é um fator de risco para trombose. Paralisia dos membros inferiores, insuficiência cardíaca, doença renal crônica com clearance menor do que 50, já é risco. IMC acima de 30,
história familiar de tromboembolismo ou trombofilia. O risco persistente maior, o único que a gente considera é câncer em atividade. Transitório menor, imobilização, viagens acima de 8 horas, gravidez e puerpério, anticoncepcional ou terapia de reposição hormonal, traumas de membros inferiores com imobilização transitória. O que é um risco transitório maior? Uma cirurgia de grande porte, um politrauma, e a cesárea entra aqui nesses critérios de risco de transitório maior. A imensa maioria das pacientes que trombosam, elas têm algum desses critérios. Se toda vez que a gente pegar essa paciente, a gente for estudar a história dela, ela tem algum desses critérios. Eu acredito que mais para frente essa tabela ainda deve ser, com os avanços das pesquisas, incluída o COVID no transitório menor. Porque a gente está vendo muita paciente com trombose, a gente sabe, né, que o COVID causa fenômenos tromboembólicos, mas aquilo é transitório, né? A gente, pelos estudos até hoje, a gente está tratando as pacientes, está suspendendo a anticoagulação e está vendo que ela não está voltando a trombosar. Então, se a paciente ela toma anticoncepcional e ela teve uma trombose, isso não é uma TEV não provocada, ela teve uma causa. Ah, mas pode ser que ela tenha uma trombofilia também. Pode ser sim, mas você não vai investigar por conta disso. Ah, a paciente, ela tem uma doença inflamatória intestinal, sabida em tratamento com gastro, com coloprocto, e teve uma trombose. Ela tem uma causa para isso. Então, ela não entra nesses critérios aqui anteriores de um episódio de trombose venosa arterial menor do que 50 anos não provocada. Então, se sua paciente já toma anticoncepcional, isso aqui já não vale para ela, porque ela tem uma causa para ela tá tendo o episódio de tromboembolismo venoso. Caso 8. Paciente gestante, de portadora de SAF, sem trombose. Então, o que você vai fazer? Na gestação, a profilaxia estendida, enoxaparina 40 de 12 em 12, puerpério 40 de 12 em 12. E sempre, paciente com SAF é igual a AS. O paciente vai usar sempre a AS. Principalmente naquela paciente que é a tripla positiva, que é o horror de todo vascular, e eu acho que de todo mundo que mexe com mulher, ela sempre tem que estar usando a AS. Durante a gestação, vai passar a gestação inteira usando a AS. Por quê? O AS, ele é um dos principais medicações profiláticas para trombose arterial. Ele não mexe na trombose venosa, mas ele mexe na trombose arterial. A enoxaparina, ela atua nas duas frentes, mas o AS, a gente usa ele pensando na trombose arterial, que no caso da gestante, pensar em uma trombose arterial de mesentérica, trombose arterial de membros, é um quadro bem dramático. Então, o último caso, uma mulher de 35 anos, gestante, eu acho que eu gostei da idade de 35, portadora de SAF com trombose. Então, ela, né, é aquela paciente também que já não tem muito para onde a gente correr. Enoxaparina dose plena na gestação, enoxaparina dose plena no puerpério, usar AS na gestação, e aí para a vida ela vai ganhar anticoagulação com AVK, com o Marevan. No caso específico da SAF, nós não temos estudo suficiente ainda para poder liberar os novos anticoagulantes orais. Então, tem muito hematologista que usa em grandes centros, pacientes sob alta supervisão, mas é uso off-label. Então, o único uso que a gente tem liberado mesmo para a SAF é o uso de Marevan, e aí acabou, é o resto da vida usando Marevan. E aí eu deixo o apelo de por que a gente não deve pesquisar sempre a trombofilia. A presença da trombofilia não imputa no desenvolvimento de uma trombose. Então, muitas vezes a paciente recebe o diagnóstico, né, principalmente das trombofilias menores, né, das trombofilias que têm menos risco de trombose, ela recebe aquele diagnóstico, convive com aquela ansiedade. Na maioria das vezes, né, quem fez parte desse boom foram mulheres jovens de 20, 30, 40 anos, que vão passar o resto da vida aterrorizadas, com medo de uma trombose, e isso aí necessariamente não vai acontecer. Na realidade, na imensa maioria das pacientes com trombofilia, isso não chega a acontecer. O contrário também acontece. O paciente vai lá, pede para o médico fazer os exames todos, ele faz todos os exames, faz todo o panorama das trombofilias, vem tudo negativo.
E aí ela cria aquela falsa sensação de segurança de que nunca vai ter nada. E um belo dia ela desenvolve uma trombose por outra razão, por anticoncepcional, por doença inflamatória intestinal, por um câncer, enfim. E ela vai ficar surpresa porque que aquilo ocorreu, sendo que ela tinha uma pesquisa negativa. O resultado positivo gera ansiedade e gera uma superexposição a anticoagulante. Eu não sei quantos daqui trabalham no interior, mas o médico que trabalha no interior, por ele ter menos acesso a exames diagnósticos, ele anticoagula a paciente por qualquer coisa. Então, eu recebo pacientes anticoagulados assim, que o quadro nem passou perto de uma trombose, mas a paciente demorou um mês para chegar até a mim, né? E a paciente vem tomando xarelto já aí há um mês, desnecessariamente. Muitas vezes, quando a paciente chega dizendo, mesmo em grandes centros, que eu vi já isso acontecer muitas vezes em Belo Horizonte, o paciente chega e diz assim, mas eu sou heterozigota para fator von Willebrand, estou com a dor na perna. O médico já taca uma anticoagulação nela, sendo que uma coisa não tem a ver com a outra, né? O rastreamento sistemático aumenta e muito os custos, né? E isso a gente precisa sempre colocar na balança, né? Os custos emocionais da paciente, que eu já falei, e agora os custos de plano de saúde, os custos de SUS. Então, pesquisa sistemática de trombofilia aumenta muito os custos. A trombofilia, caprichosamente, tem a maior relação com o primeiro episódio do que com a recorrência. Então, a paciente, ela tem um episódio de trombose, a gente trata, ela melhora, a gente suspende a anticoagulação e nunca mais ela trombosa. Então, é uma doença caprichosa. Outra coisa interessante é que as trombofilias mais prevalentes são as menos agressivas. E o inverso, obviamente, é verdadeiro. As mais agressivas são as mais raras, graças a Deus, né? Então, a deficiência de antitrombina, a homozigose do von Willebrand e você ter o infortúnio de ter trombofilias combinadas, isso é muito raro. Então, o mais comum são as trombofilias que não são agressivas, né? E aí você vai ter, novamente, uma paciente preocupada, que vai fazer exames, e a cada 5 dias, com a cada dor na perna de academia, ela vai fazer um duplex, vai fazer dímero, e vai ficar nessa paranoia sem fim. A duração e as doses do tratamento agudo do paciente com trombofilia não são alterados por ela. Então, tanto faz. Eu estou tratando uma paciente que teve uma trombose alta, né, uma trombose femoral, que ela tem trombofilia e que ela não tem trombofilia. Eu vou tratá-la pelos mesmos 6 meses a 1 ano, eu vou dar ela a mesma dose do DOAC que eu estou habituada a dar para os outros pacientes, não vai mudar. Então, são coisas que a gente precisa sempre encaixar os pacientes nos organogramas que a gente já tem bem estabelecidos de quando pesquisar trombofilia hereditária, quando pesquisar SAF, para que a gente não esteja pesquisando demais, pedindo exame desnecessariamente, trazendo um estresse para a paciente e para os médicos também que vão tratar dessa paciente daí para frente. E, por fim, eu deixo o quadro, que é o único quadro que a gente tem hoje, é o único score que a gente tem validado, é do Royal College de Obstetrícia e Ginecologia, que fala em relação ao... que ele pontua ele estabelece, de fato, o score em relação à paciente que está gestante. Então, a paciente gestante que teve uma TEV prévia, se não tiver uma cirurgia maior envolvida, 4 pontos. Com a TEV com a cirurgia maior envolvida, 3 pontos. Trombofilia de alto risco, deficiência da antitrombina, homozigose de von Willebrand e a combinada, 3 pontos. Comorbidades, câncer, ICC, lúpus, artropatia inflamatória, 3 pontos. Familiar de primeiro grau com TEV não provocada, aí tem que voltar no organograma da TEV para saber realmente se foi uma TEV não provocada, né? Porque tem muita paciente que chega no consultório, mas minha mãe teve uma trombose. Como é que foi isso? Ela quebrou a perna e teve a trombose. Acabou. É TEV provocada, ela já não entra aqui nesse quadro. Porque minha irmã teve uma trombose. Foi como? Ela estava gestante e teve uma trombose. Já não entra no quadro também, tá? Então, só as TEVs não provocadas, ou, nesse caso, eles colocaram também relacionada ao estrogênio anticoncepcional. Trombofilias de baixo risco, a idade acima de 35 anos, obesidade, acima de 3 gestações, tabagistas e veias varicosas de grosso calibre. Achei bem legal que o Royal College colocou o grosso calibre no organograma deles mesmo. Todos esses pontuam 1 ponto. E a gente vai somar.
4 pontos, começa a profilaxia da paciente com 40 miligramas, aí depende do hospital se vai fazer a dose convencional, que é 1 vez ao dia, ou se vai fazer a profilaxia estendida, que é 2 vezes ao dia. 3 pontos, você só começa a fazer a profilaxia dessa paciente depois de 28 semanas de gestação. 2 pontos para baixo, você vai fazer apenas no puerpério e por pelo menos 10 dias. Que é interessante, se a paciente tiver varizes de grosso calibre e tiver 3 gestações, história de 3 gestações, ela já ganha uma profilaxia. Mesmo que no momento do parto dela, ela não tem nenhum outro grande fator de risco, ela já ganha uma profilaxia no puerpério, que aí vai por decisão do obstetra, né? Você vai anticoagular ela por 10 dias ou por o puerpério inteiro, que são os 45 dias. Considerar sempre profilaxia independente desses fatores aqui citados, se o parto for prematuro, ou se uma internação, que eles chamam de internação prolongada, no caso da obstetrícia, é acima de 3 dias, ou a paciente precisou ser readmitida no puerpério por alguma complicação, por infecção ou por alguma outra causa, precisou ser readmitida, eles pedem para considerar a profilaxia. E é isso. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui na quinta-feira à noite, para a gente fazer essa atualização no tema que é tão importante, né, a interseção dessas duas áreas. Quero agradecer mais uma vez o convite de Dr. Marcos e do Dr. Márcio, e deixar aqui meu contato, meu Instagram, precisando, eu estou sempre à disposição. Eu atendo na Santa Helena, na unidade cardiovascular, né, às sextas-feiras à tarde, então quem precisar de uma opinião, ou quem precisar discutir caso, ou quem precisar de um duplex de urgência, eu estou à disposição. Bom, eu queria só agradecer, né, Larissa, excelente aula mesmo, assim, aprendi bastante aqui. As nossas crianças, geralmente, que é a minha área, elas não têm trombose com facilidade, então a Graças a gente às Deus. vezes fica até distante, né, do tema, e é muito bom para dar uma atualizada, mas excelente mesmo, uma aula clara, bem prática. Eu agradeço muito o esforço, porque eu sei que você se esforçou para fazer uma aula com essa qualidade. Eu queria abrir, assim, se alguém quisesse perguntar alguma coisa, tem alguma ou duas perguntas para fazer, mas eu queria deixar aberto, se alguém quisesse perguntar alguma coisa ou quiser falar, pode ficar à vontade. Acho que o Márcio está tentando falar aí, mas eu acho que eu... Mas apenas 40 milhões são do modelo de combate despendidos. Entrevista para a agência de notícias Reuters, um porta-voz da empresa diz que a capacidade de produção... Bom, enquanto o Márcio está tentando ali, acho que o som aqui não está funcionando, ele não abriu ainda. Mas eu queria perguntar uma coisa, Larissa, é o seguinte... Pronto, ativou, eu pergunto já. Eu faço o seguinte, pode animar. A minha pergunta era o seguinte, em relação a gente, se a gente tiver um caso, eu estou pensando aqui no nosso protocolo, nos casos mais catastróficos, né, relativos a TEV, que seria, né, um tromboembolismo pulmonar maciço, alguma coisa que às vezes a gente não tem tempo de fazer ou de encaminhar a paciente para fazer uma angiotomografia. Qual é o anticoagulante, o antitrombolítico que vocês têm usado mais na prática, assim, nos hospitais privados, até para a gente pensar em montar um protocolo nesse sentido posteriormente aí? Só... De trombolítico, como eu não mexo com a parte de endovascular, eu vou ficar te devendo Não, tranquilo, a resposta. Eu não tranquilo, mexo com essa parte, eu sei que se usa eu já estou RTPA, pensando... mas assim, você está pensando em fazer um trombolítico às cegas, não é isso? É Tem um mais ou menos diagnóstico isso, né? No confirmado, caso no caso mais de trombose catastrófico, maciça. é mais nesse sentido mesmo. Eu acho que, assim, no mínimo, ela não deveria estar na Santa Helena. Porque uma paciente dessa, ela precisa de um suporte de UTI grande, precisa de um suporte de hemodinâmica, né? Muitas vezes a gente prefere fazer essas injeções de trombolítico direto no trombo. Então, a gente faz ela pela endovascular, né? E injeta direto no trombo. Quando não faz a trombectomia mecânica, mas o que tem se usado, principalmente as contraindicações em relação à grávida, eu vou pesquisar e te digo. Não, tudo bem, eu agradeço.
Não, eu queria só agradecer a Larissa pela disponibilidade e pela aula maravilhosa, até porque é um tema extremamente caro para todos nós, porque se você vir aí, pelo protocolo do Oxford, praticamente todas as gestantes e puérperas têm indicação de profilaxia ou tratamento para trombose. Esse E aqui ratificar essa do questão... Royal College, né? E é o que eu uso. Sim. E a gente usa lá na Lourdes erradamente, porque para poder rodar leito, eles estão fazendo anticoagulação por 3 dias. Eu me lembro quando eu assisti uma aula de Malavassi, lá do Pérola, de São Paulo, um dos casos por ele apresentado foi justamente de uma puérpera que tinha indicação de anticoagulação profilática por 7 a 10 dias, e ela retornou com um quadro de trombose por ter feito por menos do que os 7 a 10 dias. Então, a resposta correta era essa, anticoagulação inadequada. Outra coisa que ficou muito patente, né, nessas palestras que eu assisti dele, que eu tenho lido acerca das trombofilias, é isso. Tem se pesquisado demais, tem se usado o trombolítico desnecessariamente, e você não tem. Primeiro peso molecular até da enoxaparina, que é de baixo peso, é acima de 5.000 dátulos, não passa a barreira hematoplacentária, não faz prevenção de trombose de veia umbilical, por exemplo. Então, você não tem prevenção na perda fetal. E muito menos você tem prevenção na recorrência de abortamentos, a não ser que seja SAF. A única coisa que você deve pesquisar de acordo com o seu protocolo, né? Abaixo de 10 semanas, se ausência de cromatossomopatia, acima de 10 semanas, se morfológico normal, e no caso de pré-eclâmpsia de early onset, que muito provavelmente ela fez uma obstrução, uma insuficiência placentária, para compensar, elevou a pressão para manter o fluxo uteroplacentário com aumento da resistência vascular periférica. Então, é mais ou menos por aí. Então, assim, ratificar isso, pesquisa de trombofilia desnecessária gera angústia, não gera respostas e gera anticoagulação desnecessária com alto custo, porque o custo é muito alto. E fica muito claro que a profilaxia, quando se faz necessário, o tratamento, quando se faz necessário, é para a mãe, não para perdas fetais, não para abortamentos de repetição. Isso já fica muito claro nos estudos mesmo, né? Isso está muito claro, porque as mães tinham aquela foto da filha, mães da trombofilia com aquele coração de enoxaparina. Isso, não serve para nada para o bebê. Tem que cair por terra, não serve para nada. Isso, entendeu? não serve para nada para o bebê. Coisas, aquilo ali é para a gente proteger a mãe, né? A mãe. Toda a profilaxia que a gente fala é em relação à mãe. Em relação ao feto, nada muda. Não resolve nada, nada muda. Não muda que causam aborto, elas vão continuar causando aborto. A gente não consegue mudar isso aí. Não tem. Não passa em barreira hematoplacentária, principalmente se for alguma coisa. Né? A gente tem que proteger sua mãe. Proteção materna. Então, agradecer, sua aula foi fantástica, eu espero que tenha ficado claro e que isso a gente consiga imputar na cabeça dos colegas para que esses pedidos e uso desnecessário não existam mais, e o uso necessário, porque o uso necessário, né? Se for dar alta para paciente... hemorragia, por que eu vou usar anticoagulante? Minha gente, é um fator de risco estúpido. Se você tem uma paciente, você fez um parto e teve que fazer uma esterectomia puerperal, você tem que fazer anticoagulação nessa paciente. Ela vai obedecer diversos critérios de aumento de risco maior transitório, né? E fazer uma trombose subsequente. Então, mais uma vez, só agradecer, enfatizar e elogiar a aula, que foi extremamente clara e embasada e oportuna. Muito obrigada. Larissa, Thaís, eu quero parabenizar. Muito boa a sua aula, muito didática, muito atual. Você, como sempre, maravilhosa. Deixa eu perguntar uma coisa que eu não sei se é bem para você, mas eu estou com 2 pacientes gestantes que tiveram Covid e que estão com dímero D alto, e eu queria saber, não sei se de você ou de todos presentes, com relação ao uso de enoxaparina, toda a gestação e puerpério, como é que está a experiência de vocês com relação a isso? Do ponto de vista vascular, isso é completamente, está sendo tateado no escuro, né? Não existe nenhum trabalho que se mostrou que essa paciente, por ter dedímero alto, ela precisa ser anticoagulada. O que a gente tem usado dedímero ultimamente, que eu não cheguei a mencionar na aula? A gente tem usado na hora de suspender a anticoagulação. Então, paciente que chegou no tempo,
né, ou aqueles 6 meses ou 1 ano de suspender a anticoagulação, e você pede o dímero e ele vem alto, aí você estende um pouco mais a anticoagulação. Então, de 6 meses você passa para 1 ano. Mas o dímero isoladamente na paciente gestante não existe, pelo menos até de onde eu saiba, do ponto de vista vascular, não existe nenhum trabalho que diga que você precisa anticoagular essa paciente, não. Joia. Eu tenho uma observação até acerca disso, Larissa. Observacional, obviamente que isso não é um trabalho científico. Mas eu trabalho na Nossa Senhora de Lourdes, na patologia obstétrica, a gente tem tido um aumento significativo dos casos de descolamento prematuro de placenta, que é por coagulação placentária, e de insuficiência placentária. Então, assim, observacional, obviamente. Aumentou muito, e creio eu que essas gestantes geralmente são convites positivas que vão para a minha enfermaria. Então, eu acho que realmente, observacionalmente, essas pacientes COVID positivas, elas aumentam muito as perdas fetais por conta desses fatores de hipercoagulabilidade, somada à hipercoagulabilidade da própria gestação. Não sei se você... no USE, não relacionado, até tive uma gestante no USE que foi um intercâmbio aí com a Nossa Senhora de Lourdes, uma paciente dramática, COVID positivo, que precisou ser amputada bilateral. Já sei quem é. Arterial, sabe, né? Já sei quem é. E assim, a gente fica tateando no escuro. E aí, depois? Anticoagula esse paciente, foi uma trombose arterial, a gente vai pesquisar SAF, porque é um paciente que fez trombose arterial, mas e o COVID, onde entra isso? A gente ainda tem muita coisa para descobrir. Agora, o que se tem falado do ponto de vista vascular é parar de anticoagular todo mundo só porque vê um dímero positivo. Então, é mais observar, né? Até porque a gente também aí vai começar a anticoagular todo mundo, não vai ter tanto resultado na quantidade de perda fetal, as mães vão começar a ter complicações hemorrágicas durante a gestação e pós-parto. Então, ainda é terra sem lei, é estudo observacional mesmo, é o que a experiência está mandando. Perfeito. Mais uma vez, agradecer. Marco, algo mais? Fabrício te perguntou aqui pelo bate-papo, pelo chat, as pacientes alérgicas a S, se tem algum substituto nesses casos de SAF aí? Então, nas pacientes alérgicas, o que se recomenda é dessensibilizar essa paciente, porque é ainda a medicação de escolha, é ainda a medicação validada. Se a gente não conseguiu nem até hoje, né, que a gente já está aí, a doutora Thaís pode falar isso bem melhor que eu, mas eu acho que deve ter bem uns 15 anos que a gente está com os DOACs, que antigamente se chamava NOAC, né, que eram os novos anticoagulantes, mas de novo já não tem tanto, viraram DOAC. Se a gente não conseguiu nem fazer teste suficiente ainda para essas pacientes com SAF, porque a quantidade de paciente é tão pequena, em uso de DOAC, ao invés do uso do Marevan, quiçá a gente conseguir fazer o teste das pacientes que são alérgicas a ET. A população é muito reduzida. Então, o que eu tenho visto, né, fizeram essa pergunta numa aula que eu assisti recentemente sobre TEV gestante, foi dessensibilizar a paciente, mandar ela para o alergista, dessensibilizar essa paciente e insistir no AS, porque é isso que vai salvar ela da trombose arterial. Perfeito. Muito obrigado de novo. Acho que só uma partezinho. Porque o assunto é contagiante. Claro. O AS não serve só para a profilaxia da TEV, TVP, quanto nas pacientes que a gente rastreia para pré-eclâmpsia, ele tem uma eficácia em torno de 60% a 70% no surgimento, quando a gente consegue diagnosticar com o Doppler e coloca no programa da Fetal Medicine Foundation e usa ele corretamente, a partir do momento em que você consegue ter um aumento de risco a partir da história da paciente, em torno de 60% a 70% do surgimento de pré-eclâmpsia do primeiro de início precoce, ou seja, abaixo de 34 semanas. Então, tanto serve para a coagulação quanto para a profilaxia da pré-eclâmpsia, que talvez esteja implicada nisso aí, nesse tipo de coagulação também. Porque é um assunto muito contagiante, por isso que toda hora eu volto. É um assunto que dá para falar a noite inteirinha, né? Eu com certeza. Ao máximo aqui, porque o chest é super denso, né? Porque o chest ele foi feito em tópicos, é diferente do que o Royal College fez. Eu, particularmente, acho muito mais didático o que o Royal College fez. Faz um score, valida esse score e usa esse score. É muito mais seguro do que ficar usando os tópicos
espaços do chest, mas é o que a gente tem, né? Então, Sim. é o que a Febrasgo também se baseou, é o que a vascular também se baseia, então a gente trabalha com o que tem. Larissa, só mais uma perguntinha. Hoje em dia, vocês continuam tratando pacientes com trombose, principalmente as distais, ambulatorialmente? Quem que você tem na sua prática internado por trombose? Eu interno por trombose, aquela paciente que não tem dinheiro para comprar um xarelto, né? Eu sei que cardiologista gosta mais de Eliquis, mas o vascular gosta de xarelto mesmo. A gente é tradicional e raiz, que os primeiros estudos da vascular foram com xarelto, então a gente usa mais xarelto. Eu interno a paciente em Belo Horizonte, no hospital que eu trabalhava, era protocolo internar todas as tromboses altas, ou seja, joelho para cima a gente internava, mesmo que a paciente tivesse condição de comprar, mas era protocolo do hospital. Aqui em Aracaju, eu só estou internando quando a trombose ela é extensa. Então, quando eu vejo que a trombose no Doppler ela está subindo de ilíaca e vai invadindo cava, a chance dessa paciente fazer uma embolia pulmonar é muito grande. Então, eu prefiro mandar ela para o hospital para manter ela monitorizada. Isso se for na capital, porque no interior a chance de gerar um desespero é muito maior do que ajudar a paciente. Então, na capital eu interno só quando a trombose é extensa, aqui eu vejo que já está subindo de ilíaca para cava. Mas trombose baixa, nunca, é sempre em casa, desde que a paciente tenha dinheiro para comprar um anticoagulante caro, né? Perfeito. Tá joia. Eu acho que a gente pode encerrar, né, pelo horário. Eu agradeço a participação de todos, foi muito bom.